Ciência. E agora o Magazine Ciência de Teresa Xavier. A terceira dose da vacina contra a Covid-19 não é necessária de momento. A opinião é de Miguel Prudêncio, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular de Lisboa. Para Miguel Prudêncio, as atuais vacinas mostram-se robustas e duradouras. É o que prova a ciência. Neste momento, os dados científicos de que nós dispomos não mostram uma necessidade da terceira dose, pelo menos no imediato. A eficácia das vacinas é medida em função da sua capacidade de protegerem a pessoa infectada de doença e, sobretudo, de doença grave comparativamente a pessoas não vacinadas. E os dados que nós temos até agora mostram que a eficácia que se consegue com as duas doses da vacina é robusta e é duradoura. Nós temos, neste momento, cerca de 6 meses, 7 meses desde que o processo de vacinação se iniciou ou desde que as primeiras pessoas vacinadas tiveram o esquema vacinal completo, e podemos ir acompanhando esta eficácia em termos da proteção que confere contra a doença ao longo deste tempo. E os dados que vamos tendo, à medida que o tempo vai passando e que acompanhamos e monitorizamos esta proteção, mostram que ela se mantém robusta. Nós temos também dados que mostram que há algum decréscimo nos níveis de anticorpos ao longo do tempo, mas isto está dentro daquilo que se espera de qualquer infecção e de qualquer vacina, em que há um pico de produção de anticorpos que depois vai decaindo, e isto é expectável. E não podemos confundir a quantidade de anticorpos com a proteção. Não são a mesma coisa, porque o sistema imunitário não depende apenas dos anticorpos, mas também de outras respostas, que nós chamamos respostas celulares, que dependem das chamadas células T, e num ensaio para medir os níveis de anticorpos, nós não estamos a monitorizar as respostas destas células T. Portanto, o facto dos anticorpos, da quantidade de anticorpos de crescer, não significa que a proteção efetiva da vacina contra a doença esteja também a decrescer. Até porque há mais um fator que é importante deixar claro, é que nós temos agora já evidências de vários estudos que mostram que após a vacinação nós temos células no nosso organismo que são responsáveis pela produção de anticorpos e que estão preparadas para voltar a produzir anticorpos se forem estimuladas para isso. Ou seja, os dados de proteção da vacina mostram-nos que esta se mantém ao longo deste período durante o qual foi possível ir monitorizando, e os decréscimos de anticorpos que se observem não podem ser utilizados como indicador preciso de uma perda de proteção, porque nós não podemos fazer equivaler os níveis de anticorpos ao grau de proteção que as vacinas conferem. Portanto, neste momento, nós ainda não temos dados científicos sólidos que demonstrem inequivocamente a necessidade de uma terceira dose da vacina. Os estudos que agora têm saído que dizem que a imunidade cai em 3 meses, portanto, isso não significa que o grau de proteção não esteja a ser eficiente. Exatamente, é exatamente o que eu estava a tentar explicar há pouco, é que esses estudos baseiam-se na medição da quantidade de anticorpos que nós temos em circulação após a vacinação. E é natural, expectável, e é o que acontece com qualquer vacina, que após um pico de produção de anticorpos estes vão decaindo. Mas isto não corresponde necessariamente a uma perda de proteção, não só porque estes anticorpos por si só não são a única forma do nosso sistema imunitário nos defender, mas também porque mesmo os anticorpos podem voltar a ser produzidos muito rapidamente por células do nosso sistema imunitário que se mantêm ativas, digamos assim, se voltarem a encontrar o vírus, essa produção de anticorpos pode rapidamente ser reativada. Portanto, um decréscimo na imunidade, tal como medida pela quantidade de anticorpos, por si só não é um indicador absolutamente seguro de perda de eficácia das vacinas.
Celso Cunha, investigador do Instituto de Medicina Tropical em Lisboa, considera também que a terceira dose da vacina anti-Covid-19 não é um assunto de momento. A prioridade é vacinar o maior número possível de pessoas no mundo, uma tarefa que parece, no momento, pouco execuível. Por exemplo, em África, a taxa de vacinação é diminuta. Prioridade absoluta neste momento é vacinar o maior número de pessoas com o esquema completo de vacinas na maior parte dos países do mundo, ou seja, em todo o mundo, sobretudo naqueles países onde a taxa de vacinação é muito baixa. Se nós não fizermos isso e com alguma rapidez, vamos ver surgir novas variantes, para além da Delta, obviamente, que poderão ou não até vir a ser mais preocupantes. Mas o nível de vacinação é muito baixo neste momento, a nível mundial. Muito baixo. Por exemplo, em África ela deve estar a 2, 3% neste momento. São porcentagens ridículas. Por isso eu acho que a prioridade neste momento é vacinar o maior número de pessoas com o esquema completo vacinal, ou com uma dose da Janssen, ou com 2 doses da Pfizer ou da AstraZeneca. E acha que isso é execuível? Se houver vontade, é. Nós já estamos a ver neste momento que não é um mecanismo da OMS, a COVAX, que vai resolver o problema, porque as doses disponíveis na COVAX são ainda muito reduzidas. Há muitos países que estão a viver à custa de doações. Sobretudo, o que há também, falta ainda de vacinas para acudir a todas as necessidades desses países. Há problemas logísticos muito graves que é necessário também resolver. Portanto, eu não estou a ver com muito otimismo a vacinação na maior parte dos países do mundo, sobretudo nos países pobres. Quando estamos a falar de uma terceira dose da Pfizer, nós estamos a falar de países ricos. Podem comprar 3 doses da Pfizer e que o podem administrar. Isso Mas não é uma decisão um pouco em cima dos joelhos, já que a ciência não está muito por desajustes? Eu acho que, sobretudo, é uma decisão comercial nesta altura. Aliás, as pessoas queixam-se disso. Por exemplo, aqui em França, nas manifestações, as pessoas dizem que estas medidas vêm aumentar os lucros das farmacêuticas, por exemplo. Sim, mas isso, repara, mas as farmacêuticas existem para ter lucro, não é como qualquer empresa. Uma empresa farmacêutica é como uma empresa que vende pneus para os automóveis. O objetivo deles é ter lucro. Mas a saúde não são pneus. Não são pneus, mas a preocupação número 1 é o que as das farmacêuticas, o modelo de negócio deles é produzir medicamentos, vacinas e ter lucro com isso. Agora, podemos estar a discutir depois se esse modelo de negócio é aceitável do ponto de vista moral, enfim, na sociedade em que vivemos. Agora, o que eu quero dizer com isto é que, neste momento, tendo até Pfizer anunciada esta semana que tinha preparado já uma vacina específica para a variante Delta, e sendo a terceira dose supostamente para tentar impedir a propagação dessa variante, não faz sentido estar a dá-la agora, uma vez que vamos ter supostamente também uma vacina eficaz contra a variante Delta. Portanto, estar a dar a terceira dose de uma vacina que foi feita quando estavam em circulação outras variantes que não a Delta, não faz, na minha opinião, sentido nenhum nesta altura. Não acha que neste momento vivemos um paradigma em que a relação médico-doente está a ser substituída pela relação político ao Estado doente? Este assunto da Covid-19, desta pandemia, veio mostrar muito rapidamente e de uma maneira muito clara o quanto, praticamente desde o início, quando os governos começaram a perceber a vastidão do problema que estavam a enfrentar, que isto tornou um problema sobretudo político e económico. A saúde das pessoas foi sempre o meio para atingir um objetivo político. Percebo que os políticos são eleitos para tomar decisões políticas. E eles baseiam-se em pareceres técnicos, obviamente, mas depois as decisões são políticas, obviamente. Se os pareceres técnicos estiverem corretos, depois os governos podem tomar uma decisão que vá de encontro a esses pareceres ou que não vá de encontro a esses pareceres, e nem sempre tem ido de encontro aos pareceres técnicos. Esta vacina que o senhor referiu contra a variante Delta impede mesmo a transmissão da doença? Ou... Não sabemos ainda, não sabemos. Em princípio, é uma vacina que a Pfizer anunciou, a Pfizer é a sua parceira nesta produção desta vacina, que é a BioNTech, que anunciou, portanto, feita segundo a mesma abordagem, os mesmos métodos, foi feita a vacina inicial, simplesmente dirigida não contra as variantes que estavam na altura em circulação, mas especificamente contra uma sequência da proteína da espícula, a proteína essa superfície do vírus, que existe na variante Delta. E daí que ela, em princípio, vai ter o mesmo efeito que a vacina anterior, ou seja, ela vai impedir a propagação da doença e vai reduzir, a gravidade dos sintomas nas pessoas que são infectadas. Celso Cunha, em declarações à RFI, a concluir o Magazine Ciência de hoje.
É o ponto final nesta emissão. Consulte a nossa página na internet rfi.fr/pt. Até já!